programa Phobos foi uma missão espacial não tripulada da antiga União Soviética, que consistia em enviar sondas para estudar as duas luas de Marte, Phobos e Deimos. A missão Phobos 1 foi lançada em 7 de julho de 1988 e a missão Phobos 2 lançada dias depois, no dia 12 de julho daquele mesmo ano de 1988. Além da União Soviética, contribuíram com a missão a Suécia, a Suíça, a Áustria, a França, a Alemanha Ocidental e os Estados Unidos. A Phobos 1 perdeu contato muito antes de chegar a Marte. No dia 2 de setembro de 1988, o controle da missão soviético perdeu o contato com a sonda. O problema foi causado por erro no software da sonda, que acabou desligando os propulsores de controle de altitude, o que impossibilitou a sonda de se mover e deixar os painéis solares apontados para o Sol. Consequentemente, a bateria então aos poucos foi totalmente descarregada e não havia como carregar novamente, fazendo, portanto, com que a sonda fosse perdida. Já a Phobos 2 chegou em Marte com sucesso em janeiro de 1989. Em março daquele mesmo ano de 89, a sonda começou a se deslocar em direção à Lua Phobos, quando de repente perdeu contato com o centro de comando soviético. Mas antes de perder contato, a Phobos 2 enviou várias fotos tanto de Marte quanto da sua aproximação a Phobos. Nas fotos era possível ver Phobos ao fundo e um risco abaixo. Nas fotos de Marte, uma sombra com um formato semelhante ao risco visto nas fotos quando a sonda estava se aproximando de Phobos também foi visto, o que fez com que muita gente acreditasse que talvez a sonda tivesse sido abatida por uma nave alienígena, ou mesmo que tivesse se chocado contra este objeto. Isso foi reforçado depois que a União Soviética informou que a causa da falha na missão foi novamente um problema no computador de bordo da sonda, o que acabou provavelmente tornando ela incontrolável. Além disso, para poder ter contato com a Terra, naquela época, a sonda precisava estar com suas antenas viradas para o planeta Terra, mas provavelmente a sonda estava girando sem controle, o que impossibilitava o centro de comando soviético de tentar recuperar ela enviando algum comando para a sonda. Então, para muitos ufólogos, esse comportamento da sonda era devido a algum tipo de ataque que ela poderia ter sofrido deste objeto em forma de charuto. Porém, a explicação mais aceita, e também a oficial, é de que o risco nas fotos não se trata de um objeto, e sim de uma falha no envio das mensagens. E isso faz sentido se considerarmos que estas linhas aparecem em várias outras fotos, e nota-se em várias delas que de fato era um defeito nas fotos. Além disso, as fotos têm um intervalo bem grande de dias entre elas. Isso significaria que, caso fosse mesmo um objeto, ele teria que coincidentemente ter ficado exatamente na mesma posição para todas as fotos durante todos aqueles dias. Quanto à imagem da sombra no solo marciano, era a sombra da própria sonda, pois em várias outras fotos de missões dos Estados Unidos, da própria União Soviética e outras que vieram depois, nota-se o mesmo padrão de sombra. Claro que cada uma delas varia de tamanho e de formato, justamente porque isso depende do ângulo que os raios de Sol estão batendo na sonda e refletindo na superfície de Marte. Para muitos ufólogos, tudo isso é acobertamento, mas neste caso, a explicação oficial me parece ser mais plausível. No dia 4 de março de 1988, na região do Lago Erie, nos Estados Unidos, Sheila e Henry Baker, juntamente com seus 3 filhos, voltavam para casa depois de terem saído para jantar. Era por volta das 8h35 da noite, quando ao se aproximarem da orla, Sheila notou algo pairando sobre o lago.
O casal, curioso, dirigiu até a praia para ver melhor do que se tratava. Quando se aproximaram, ouviram sons de estalos bem fortes e conseguiram identificar o objeto como um enorme OVNI em forma de bola de futebol americano, cinza metálico, que balançava para frente e para trás. O objeto era silencioso e emitia uma luz branca ofuscante de suas extremidades. De repente, o objeto começou a balançar em direção à costa, ao mesmo tempo em que perdia altitude, se aproximando cada vez mais do chão. O casal então ficou assustado, voltou para o carro e saíram dali. Quando chegaram em casa, que não ficava muito longe do local, eles ainda conseguiam ver da janela de sua casa que o objeto ainda permanecia lá e descendo cada vez mais em direção ao lago, que estava congelado naquele período. O objeto, nesse momento, emitia luzes vermelhas e azuis que piscavam em sequência ao longo da borda da fuselagem. Sheila então resolveu ligar para a polícia para relatar o avistamento. Os policiais indicaram que ela ligasse para a guarda costeira e assim ela o fez. Enquanto isso, 6 objetos menores no formato de triângulo, que emitiam uma luz amarela brilhante, saíram do objeto principal e começaram a se mover para todos os lados rapidamente. Em seguida, os objetos menores em formato de triângulo voaram em alta velocidade em direção à usina nuclear de Perry. Ao mesmo tempo, Sheila conseguia o contato telefônico com a guarda costeira, que enviou alguns oficiais para investigar. Não demorou muito para que o marinheiro James Power e o suboficial John Knaub chegassem à residência dos Bakers, rebocando um barco Boston Whaler, que é adequado para navegar naquelas condições de gelo no lago. Os objetos ainda estavam lá quando os oficiais da guarda costeira chegaram e a família teve a oportunidade de apontar e mostrar os objetos acima do lago. Os oficiais então dirigiram até um ponto mais próximo do objeto e a família foi junto para acompanhar o serviço. Quando chegaram na beira do lago, o gelo estava roncando e rugindo muito, mostrando claramente que o gelo estava se quebrando e, de alguma forma, sendo afetado pelos objetos. Durante a observação do fenômeno, a família conseguiu ouvir os oficiais da guarda costeira emitindo mensagens via rádio para a central. Eles relatavam tudo o que viram sobre o objeto maior e sobre os menores. Falaram também sobre a ausência de som e disseram que o objeto maior parecia estar pousado sobre o gelo. Após algum tempo de observação, os objetos menores em forma de triângulo entraram no objeto maior pela lateral, um de cada vez. Em seguida, o objeto maior emitiu uma série de luzes vermelhas, azuis e amarelas, e a luz branca, que era emitida pelas laterais do objeto, mudou para uma luz vermelha. Os objetos triangulares então saíram novamente do objeto maior e se posicionaram desta vez acima dele, pairando no ar. O barulho do gelo cessou abruptamente e todos os objetos simplesmente desapareceram de vista. Neste caso, temos um incidente envolvendo testemunhas civis e também oficiais da Guarda Costeira norte-americana. Aparentemente, os objetos menores pareciam ser algum tipo de sonda não tripulada que estava ali para facilitar e acelerar provavelmente o estudo do ambiente em volta. É interessante também notar que em dado momento estes triângulos se voltaram para a usina nuclear. Sabemos, através de outros casos ufológicos, que há um interesse muito grande dos OVNIs em instalações que possuem algum tipo de material radioativo, sejam armas ou usinas. Apesar do relato dos oficiais da guarda costeira de que o objeto estava pousado no gelo, é pouco provável que isso realmente tenha acontecido, tendo em vista que o gelo no lago não parecia ser tão espesso assim. Baseio essa informação no fato de os oficiais terem levado um barco para o atendimento da ocorrência, pois se o gelo estivesse muito espesso, o barco não iria conseguir navegar, mesmo sendo preparado para isso.
O som do gelo rugindo, aparentemente, pode ter sido causado por uma forte emissão de calor vinda do objeto, que, se não estava pousado, estava muito próximo a ele. O desaparecimento repentino do objeto também é um indício de que ou ele possui algum tipo de sistema de camuflagem, ou o objeto pode ter acelerado tão rápido que as testemunhas simplesmente não conseguiram acompanhar, dando a impressão de que o objeto havia desaparecido. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.